Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Roberta Oliveira, psicóloga, doutora em Psicologia Social e do Trabalho pela USP. E hoje eu vou começar esse vídeo com a pergunta que toda empresa faz: quanto custa implementar a NR1? E sabe o que eu descobri? A maioria das psicólogas e dos psicólogos não sabem precificar saúde mental. Falam em números baixos demais, deixam dinheiro na mesa ou não conseguem vender porque não mostram qual é o retorno sobre o investimento que essa empresa terá. Tem um tempo que um colega meu vendeu um projeto de NR1 por mais ou menos uns R$ 40.000. Um projeto de 4 meses envolvendo o diagnóstico mais o programa de implementação. Sabe quanto eu acho que ele deveria ter cobrado? Mais ou menos de 120 a 150 mil reais. Ele perdeu aí de 80 a 110 mil, que acabou deixando na mesa porque não soube precificar o projeto dele. E a empresa? A empresa achou caro demais mesmo assim, porque ele não conseguiu mostrar o retorno que a empresa teria. Se ele conseguisse mostrar que a empresa iria economizar 120 mil reais, 500 mil reais que fosse, a empresa pagaria isso de olhos fechados. Mas aqui tem um lado bom da coisa toda. Quando você sabe precificar e mostra o retorno sobre o investimento em números, de forma que a empresa entenda, você consegue muito mais dinheiro. Porque, gente, empresa não quer saúde mental como soft skill, né? Como algo para ser aprendido porque é legal e só porque faz bem. A empresa ela quer reduzir de fato a rotatividade dela, ela quer resultado financeiro. Quando você fala em dinheiro, quando você fala em economia, a empresa acorda, ela presta atenção em você de um jeito diferente. Então, hoje, eu vou ensinar para vocês exatamente como precificar a consultoria de NR1, como calcular esse retorno sobre investimento que faz sentido para a empresa e, principalmente, como vender, mostrando números que vão conversar com o financeiro da empresa. E aqui eu preciso dizer para vocês, mencionar que a Entrelaços Psicologia desenvolveu um curso de formação completo em NR1, que inclui também módulos que falam sobre a questão da precificação, sobre o retorno, sobre investimento, porque a gente entende que a técnica sem a precificação correta é o mesmo que você perder dinheiro. Então, nesse momento do curso, você vai aprender realmente como calcular essa implementação, como fazer a venda disso, como projetar esse retorno, como apresentar em números tudo isso para a empresa de modo que ele entenda. Não dá para falar de modo que ela entenda. Não dá para falar só de psicologia ou só de saúde mental. Você precisa estruturar uma proposta comercial, tá? Que a empresa possa compreender. Você precisa justificar o preço, o valor, né, alto do seu projeto. Porque, gente, precificação correta é a diferença entre você faturar 50 mil e 150 mil, por exemplo. Né? Então, o link para o nosso curso está aqui na descrição desse vídeo. Pessoal, por que precificação correta importa? Uma precificação incorreta é um problema que afeta diretamente os seus ganhos, né? O valor do seu produto, do seu serviço. Se você cobra 50 mil em um projeto que deveria custar 150 mil, você está perdendo 100 mil reais de lucro ali na mesa à toa. Isso desvaloriza o seu trabalho. A empresa pode achar que o que você está fazendo não é tão bom assim.
você fica muito cansado em relação a pouco dinheiro, porque não compensa o esforço, em relação ao que você vai receber. Você vai sentir isso no decorrer dos projetos que você vai implementando. Quando você sabe precificar, você ganha bem para o que você vai realmente fazer e a empresa também fica feliz com o retorno que ela tem. Porque você está vendendo valor e não a hora do seu trabalho. A gente tem pelo menos 4 principais componentes de custo em um projeto de NR1. Quando você implementa a NR1, a gente tem o quê? O diagnóstico, que talvez você leve de 40 a 60 horas. Claro que eu estou falando aqui de maneira geral, porque depende muito do contexto da empresa que você está negociando, né? Depois você tem a estruturação do programa, que pode ir de 30 a 40 horas mais ou menos, a implementação de 40 a 60 horas e um acompanhamento inicial de 20 a 30 horas. Eu nem estou falando aqui da parte de auditoria interna que falamos num vídeo anterior, que é esse acompanhamento contínuo, nem estou falando disso. Então, só essas 4 principais etapas tá dando aqui em torno de 130 a 190 horas. Como que você vai cobrar isso? Se você quiser fazer o cálculo por hora, que é o que talvez você esteja acostumado, se a gente pensar de 300 a 600 reais a hora, depende aí da tua experiência, do quanto você vem aí na sua trajetória cobrando, o total da consultoria num projeto como esse poderia chegar a 114 mil, tá? Isso pensando nesse cálculo dessa forma por hora, tá? O segundo componente que a gente precisa pensar são as ferramentas, tá? Porque você precisa de ter licença de ferramentas. Às vezes, as ferramentas que você vai usar, você talvez invista de 5 a 15 mil reais, né, nas ferramentas de avaliação. Talvez você precise de plataformas digitais para poder viabilizar o projeto com os colaboradores. Talvez você invista de 8 a 20 mil reais durante isso por ano, né? Durante a implementação do seu projeto. Talvez você precise de alguns aplicativos, de alguns dashboards para colocar ali os indicadores, mapas de calor, gráficos. Talvez você use uns 5 mil reais para isso. Então, vamos pensar um total aí por ferramentas, né? Aí depende do seu conhecimento, que ferramentas você usa, o tamanho da empresa, né, as assinaturas todas, vamos colocar de 13 a 40 mil reais. Depois você tem parceiros terceirizados, porque a depender do tamanho dessa empresa, você não vai fazer tudo sozinho. Então, talvez você precise de psicólogos para o acompanhamento. Então, se você vai fazer um contrato anual ou por hora, não sei como você vai preferir, né? Talvez você gaste aí de 30 a 80 mil. Você vai, você mesmo, né, ser facilitador de de todas as intervenções? Não, né? De todos os workshops, de todos os treinamentos de lideranças, de tudo. Não, talvez você tenha que terceirizar isso, ter algumas pessoas que vão fazer alguns workshops, né? Alguns facilitadores, alguns treinadores. Talvez você gaste aí mais 20 mil com essas terceirizações, né? Depois você tem a implementação, de fato, e a comunicação. Pode ser que você precise de alguns materiais. Não sei se você mesmo sabe produzir os seus slides, se você vai precisar que alguém faça, se você vai precisar assinar alguma ferramenta de inteligência artificial para fazê-los, né? A comunicação, se é a empresa que vai produzir, de repente, alguns materiais, alguns vídeos, se você vai fazer, se você edita, se você vai precisar mandar editar.
Se você vai fazer evento de lançamento, enfim, vamos colocar aí mais ou menos uns 20.000, né, com essa parte, né, da implementação. Então, fazendo uma soma aí por cima, imaginando que tudo isso pode ser muito variável, né, de acordo com a forma como você quer precificar e o contexto da tua empresa, vamos colocar que a gente pode ter uma variação aqui de 100.000 até mais ou menos 300.000 reais, incluindo todos esses componentes que são muito importantes. Mas espera, você não vai cobrar tudo isso de consultoria, certo? Vamos pensar. Parte disso é compartilhado, né? Como, por exemplo, as ferramentas. Então, você pode compartilhar isso com a empresa. Então, a sua margem é de aproximadamente 30% a 50% do total. Vamos ver um caso real para a gente entender melhor, né? Vou falar aqui de um projeto que durou cerca de 1 ano, né? 12 meses. Então, o diagnóstico foi feito pela ferramenta CopSoc, claro que teve observação também, deslocamento, enfim, mas tudo foi mais ou menos R$8.000, foi mais ou menos 140 horas de consultoria a R$400, deu 56.000. A gente precisou de uma plataforma específica por 1 ano, que deu R$15.000. Usamos 4 facilitadores de workshop, a R$2.500 cada, dando R$10.000. E treinamento de liderança, que foi 40 horas a R$300, totalizando 12.000. Dashboard mais ferramentas 5.000, comunicação mais materiais 4.000, subtotal aí R$110.000. Nossa margem 40%, então 44.000 de lucro, então o preço para a empresa R$154.000. Falando da auditoria mensal, que é aquela que comentei que conversamos mais profundamente num outro vídeo, R$2.500 por mês, totalizando, contando aí os 12 meses, né? Pelo menos 1 ano de auditoria interna, ou seja, R$30.000. Então, o total para 1 ano, R$184.000. Se calcularmos o investimento sobre o que foi investido, vamos ver como é que fica esse cenário. Tá? O cálculo, né, do retorno sobre o investimento é igual ao ganho, né, menos o investimento dividido pelo investimento vezes 100. No cenário real que nós apresentamos, a empresa de 200 pessoas com uma rotatividade alta, a gente vai ter a seguinte situação. A rotatividade mais ou menos de 45% ao ano, eles tinham um custo de reposição por pessoa de R$8.000, com recrutamento, treinamento, produção, tudo isso era perdido. Agora, vamos pensar nessa implementação que durou 1 ano. Vamos falar sobre os resultados. A rotatividade caiu 25%, então a economia foi de quanto? R$320.000. O absenteísmo caiu 1,5%, então a economia foi de R$100.000. Os afastamentos caem para 5, então a economia foi de R$200.000. A produtividade melhorou 10%, então houve um ganho de R$150.000. Então, o ganho total, considerando tudo o que a empresa perde, né, naquele cenário atual, com o que tivemos de melhoria com a implementação, foi de R$170.000. O retorno sobre investimento foi de 413%. Veja, a empresa investe R$150.000, mais ou menos,
para lucrar 620 mil em um ano. Veja, esse cenário é o que faz com que uma empresa de fato passe a escutar o que você tem a dizer no momento de uma venda. E se você puder mostrar casos anteriores, né, outros cases que você já implementou e quais foram os resultados, melhor ainda. Agora, como estruturar uma proposta comercial que venda? Tá? Então, primeira sessão precisa ser a situação atual, que são os números atuais, né? Que é a rotatividade, o absenteísmo, os afastamentos, o impacto financeiro, né? Todos esses custos que os problemas geram. Depois você precisa trazer o compliance, que também falamos num vídeo anterior, que é o que? O risco legal de não estar em conformidade com a NR1. A urgência, por que fazer agora e que tom nós vamos dar a isso, né? Esses dados precisam mostrar que existe ali uma oportunidade significativa de melhora. Na segunda sessão dessa proposta comercial, você pode trazer a proposta de valor, que é o quê? O que você vai entregar, diagnóstico, programa, implementação, o resultado esperado, que são as reduções em porcentagem, a economia que a empresa vai ter com esses resultados, e a timeline, que é como tudo vai acontecer, as fases, esse cronograma, os tempos, né? Se vai haver parceiros, qual método, né? Como é que você trabalha. Qual que é o tom aqui dessa segunda sessão? Que a sua abordagem é comprovada, que ela resulta em X, Y, Z. A terceira sessão é a timeline e os entregáveis. Então, diagnóstico, quantos meses, né? E vai entregar o quê? Um relatório assim, assado. Segundo entregável, né? O design do programa, que é o plano de ações. Quantos meses vai levar? 2 meses? Terceiro e quarto mês? Ok. Próximo entregável, a implementação. Vai levar quanto tempo de implementação? 4 meses? Vai ter o quê? Workshop, palestra, contato com psicólogos, né? Tudo descrito. Depois, qual é o próximo entregável? O acompanhamento. Vai levar quanto tempo? 3 meses, tá. Mês 9, 10, sei lá, 4 meses. Mês 9, 10, 11, 12. Para fechar aí um ano. Tá, 4 meses. O que vai ter? O que você vai entregar? Vai ter o acompanhamento com relatórios de progresso, com indicadores XYZ, enfim. Então, aqui o tom, né, dessa sessão em que você está falando dos entregáveis tem que ser muito claro e tudo muito bem estruturado, bem profissional. Uma quarta sessão é o investimento, ou seja, que é o investimento total da empresa sobre isso. E aí você pode fazer uma desagregação dessas etapas, podendo colocar esse opcional, né? Essa desagregação ela é opcional. O que eu quero dizer com isso? Você pode desmembrar colocando, olha, o diagnóstico custa tanto, os programas tanto, acompanhamento tanto. Para dar a opção da empresa dizer assim, olha, eu vou fazer, por enquanto, só o diagnóstico. Isso é opcional, né? Aí você pensa dentro da sua estratégia de negócio se é interessante apresentar valor total e depois a desagregação, né? Aí vem os termos de pagamento, se é à vista, se é parcelado e qual é o retorno sobre investimento esperado. Quanto de economia no ano essa empresa vai ter.
Então, aqui o tom ele tem que ser direto e tem que ter números, tem que ser muito bem destacado isso. Uma quinta sessão são os próximos passos, ou seja, o próximo passo é o que? Agendar uma reunião para conversar sobre a proposta, é um contato para tirar dúvidas, discussão, para dar o andamento nesse processo, né, de conversa. Qual é o tom? De convite, né, uma coisa ali convidativa, né, então vamos agendar, é aquilo, tá? Assinatura, contatos, enfim. E aí, essa proposta precisa ser apresentada de um modo que convença. Então, aqui, a gente precisa pensar os detalhes dessa apresentação, que é o que vem antes da entrega da proposta, né? E aí eu pergunto, você já conversou com o decisor, né? Você não manda e-mail assim às cegas para qualquer pessoa da empresa, né? A gente precisa ter contatos, né? De preferência com pessoas que são aquelas que decidem pela compra das coisas. Veja, você entendeu os números deles, rotatividade, custo, você já mencionou o investimento, o retorno sobre investimento na apresentação. Então, qual é a ordem de argumentos quando você for fazer essa apresentação? Nós vimos, né? Vou passar aqui nessa argumentação. Então, vimos esses dados iniciais sobre a situação da empresa, tarará, passa pelos dados. Isso custa X mil reais, por exemplo, por ano, né? São custos ocultos para vocês têm tal impacto. Com o nosso programa, nós vamos reduzir tantos por cento, R$ 1.000 e tantos por cento no caso de vocês, e vocês podem apresentar, né, a partir, né, da nossa experiência nesse caso de um outro cliente que é semelhante. Resultado, economia de tanto, ganho de tanto. Qual o investimento necessário? X. Retorno em 12 meses para vocês na empresa, tantos por cento em 12 meses. Começamos em tantos dias, 30 dias, tendo em vista a urgência. E a ideia aqui, então, é você nunca começar pelo preço, né? Nessa apresentação, você começa pelo problema, o que eles ganham com isso, e aí você vai chegando na questão do preço. Mas, e se eles perguntarem e disserem, nossa, mas é muito caro? Você responde, olha, a economia sobre rotatividade, o investimento que vocês têm, né, nessa coisa da rotatividade, o que vocês perdem com absenteísmo, não vai ser de tanto. Não é caro, é um investimento que vai se pagar sozinho, certo? E aqui eu tenho 4 modelos diferentes de precificação que você pode escolher para usar. Então, o primeiro modelo é um modelo de projeto fixo. Você pode cobrar um valor fixo para fazer tudo: diagnóstico, programa, implementação, e, claro, vai depender do tamanho, né? Da empresa, quantidade de colaboradores, né? Tudo que você vai precisar para fazer isso. A auditoria é separado, porque ela é contínua, né? Então, a vantagem desse modelo é porque é simples, é previsível, é um modelo ali de apresentação bem simples. A desvantagem, se o projeto cresce, você não ganha mais, porque ele é aquilo, é fixo, é isso e acabou. O modelo 2 de apresentação da proposta, ela é por fases. Olha, o diagnóstico é tanto, o programa é tanto, a implementação é tanto. E aí, cada fase vai sendo contratada separadamente. A vantagem aqui é que o cliente ele vai pagando conforme a evolução do projeto. A desvantagem
ele pode não fazer todas as fases com você. Então, veja que em todos os modelos você tem vantagens e desvantagens. Isso faz parte. Não tem nada que seja só bom ou só ruim. O terceiro modelo é o programa completo, mais auditoria continuada, da seguinte maneira: a implementação cobrada de uma forma. Aí vem auditoria mensal, auditoria trimestral e auditoria anual. Tudo separadamente, tá? A vantagem é que o cliente ele vai ficando vinculado a você, porque você tem vários modelos de auditoria que requerem o seu retorno constante, né? A desvantagem é que isso exige uma confiança muito grande do cliente em relação a você, em relação a tudo que você já entregou até aqui, né? Porque é um casamento, né? Então tá confiando que você vai acompanhar essa empresa, a empresa dele, a longuíssimo prazo, né? Porque é uma coisa contínua e cada processo de auditoria, que eu explico melhor num vídeo anterior, ele tem prazos diferentes. Tem auditorias mensais, trimestrais, semestrais e anuais, tá? O modelo 4, ele é por resultado. Aqui existe um risco, né, nesse tipo de modelo que é compartilhado. Então, a empresa começa com um investimento inicial sobre o projeto de vocês, e aí há uma porcentagem de economia gerada, e do que foi economizado, você fica com uma parte. Exemplo. Se a economia for de 500 mil, o que nós esperamos que a empresa tenha, né? Você pega 100 mil para você. Vantagem: o cliente só paga mais se funcionar, certo? Então, ela te dá um valor inicial para você começar, porque você precisa de ter verba para começar. E você está fazendo uma promessa de retorno. Você prometeu tanto de retorno, você acredita no seu projeto, você acredita no seu método. Teve aquele retorno esperado, você já está acordado qual que é a porcentagem que você tem para você e o restante que fica para a empresa. Então, teve o retorno, você pega aquela porcentagem. O retorno foi inferior ao esperado, é isso, você vai pegar a sua porcentagem. Certo? Ou seja, então a empresa, ela tá te pagando pelo quanto que você conseguiu entregar, certo? Então, assim, a vantagem é que o cliente vai pagar, ele paga de acordo com se a coisa funciona. A desvantagem é que você assume o risco aqui, né? A minha recomendação, eu gosto muito do modelo 3, ele funciona bem, né? O cliente ele fica preso ali a você, você tem uma renda previsível, né? E vamos falar agora, então, sobre os erros comuns nessa precificação, né? Um primeiro erro seria cobrar por hora, ao invés de uma consultoria estratégica. Sua hora é muito valiosa, não venda por hora, venda por resultado. Mas tudo bem você, no começo, começar a fazer o cálculo como nós dissemos mais cedo nesse próprio vídeo. Porque eu entendo que psicólogos, pela prática do atendimento, né, de psicoterapia, de grupo individual, enfim, a gente tem o costume de pensar nessa proposta de atendimento por hora. Então, tudo bem no começo você começar a fazer um cálculo dessa forma, mas depois comece a perceber como funciona o tamanho, né, das atividades, a proporção das atividades, e vá pensando em precificar de forma estratégica as etapas e não por hora. Porque, veja, você vai precisar de parceiros, você vai precisar de terceirizar várias coisas, então não é bem a hora,
né? Você precisa ter um cálculo sobre os recursos todos que você precisa. E você tem que ter o seu lucro, tá? Então é de uma outra forma que a gente vai fazer esse cálculo, e eu tenho certeza que com o tempo você vai entendendo cada vez melhor como fazer isso. Um segundo erro é cobrar menos porque acha que psicólogo ganha pouco. Isso é uma cultura péssima dentro da nossa categoria, que eu penso já está melhorando, já está caindo por terra desde a pandemia. Isso vem mudando, essa cultura vem mudando, porque não só nós, mas a população de modo geral e as empresas também vem percebendo cada vez mais a importância dos profissionais de saúde mental em vários contextos. O terceiro erro é você não justificar o preço com retorno sobre investimento. Se você não mostrar o ganho, a empresa sempre vai achar caro demais, porque ela não sabe o retorno que ela vai ter, você não disse. Então, para ela sempre vai ser caro. O quarto erro é você dar desconto demais numa primeira proposta. Você deixa muito espaço, né? Você deixa muito. Então, assim, procura deixar, né, uma lacuna para negociação, mas nada que seja muito amplo, né? Deixa uma pequena lacuna. Não dê um desconto enorme, porque isso deixa um lugar de desconfiança por parte da empresa, que é o seguinte: nossa, mas se a pessoa, né, se essa consultoria deu esse desconto tão enorme assim, então será que esse trabalho vale tudo isso mesmo que eles cobraram inicialmente, mas agora esse desconto tão grande gera uma desconfiança, né? O quinto erro é incluir tudo em um preço só. É um modelo, né? Foi o primeiro que eu apresentei. É um modelo, é uma forma. De repente, para você começar, não vejo nenhum problema para quem está começando. É um formato simples para você fazer suas primeiras apresentações, para você ir pegando o jeito. Mas com o tempo, assim como nós falamos sobre começar a fazer o cálculo não por hora, mas de forma estratégica, aqui também começar a elaborar com o tempo propostas mais robustas, ou seja, com o tempo ir desagregando, porque vai deixando a proposta, o valor de tudo que você faz mais claro, né? A empresa vai entendendo, né, o valor de cada componente. Agora, falando um pouco sobre a entrega de valor que você vai fazer. Aqui, a gente tem uma fórmula simples para calcular esse retorno sobre investimento em qualquer caso. Basicamente, são os custos atuais que a empresa tem com problemas de saúde mental, que é o número de pessoas, com relação à rotatividade, é o número de pessoas vezes a porcentagem de saída, vezes o custo de reposição. O absenteísmo é o total de dias de ausência vezes o salário diário dividido pelo total da empresa. Os afastamentos é o total de afastamentos vezes o tempo médio desses afastamentos, vezes o salário. A perda de produtividade é a porcentagem da queda vezes a folha salarial. E o total no ano é a soma de tudo isso, que é a perda total com problemas. E aí o que você precisa é apresentar a redução esperada. Se você diz que a rotatividade você acredita que vai conseguir reduzir em 40%, então diga em reais quanto vai ser esse valor que ela vai economizar. Se você diz que absenteísmo vai reduzir em 50%, você pega o valor que a empresa tem de gasto com esse problema e diga, você vai economizar tanto, eu vou tentar reduzir em 50%. E assim por diante, afastamento, produtividade, enfim. E você vai chegar no valor da economia total. Então, a economia é o investimento que você faz se comparado
aos resultados que você tem, com as economias todas que você vai ter a partir do momento que o projeto começa. Veja, então são fórmulas simples, são cálculos que você vai fazer com números iniciais que você vai obter com a própria empresa, que você vai perguntar para a própria empresa para fazer uma análise inicial para poder montar o projeto. Ela vai te fornecer isso e você vai fazer os cálculos para poder montar a tua apresentação e a tua proposta comercial. E aí eu quero deixar uma reflexão aqui, né? Que o seu conhecimento, ele tem valor, tá? Não se subestime. Quando você precifica corretamente, você realmente ganha aquilo que você merece. O cliente vai ficar feliz porque ele vai pagar pelo que ele vê, pelo que realmente ele tem de retorno. Então, sustente o seu negócio, confie no seu trabalho, na sua consultoria, precifique de forma correta e use isso como gancho justamente para fazer a tua venda. Compartilha, né, o seu preço com confiança, esse é o ponto. Então, se você quiser aprender a precificar corretamente e ganhar o que você merece, né, o que realmente vale o teu trabalho, deixe um precificação justa aqui embaixo nos comentários e compartilhe esse vídeo, porque a gente quer que psicólogas e psicólogos parem de ganhar pouco por falta de conhecimento em precificação, por insegurança, por vergonha, seja o que for. Cada psicólogo e psicóloga que aprender a precificar direito deixa de perder centenas de milhares de reais por projeto. Compartilha com um colega que está ganhando pouco em consultoria, com alguém que não sabe quanto cobrar, com alguém que merece ganhar bem, né, pelo seu ótimo trabalho. E num próximo vídeo eu quero trazer um pouco sobre a venda da consultoria de NR1. Quero falar um pouco sobre essa coisa do contrato, do fechamento da venda. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal, vamos em direção de ganhar realmente o que a gente merece, ganhar realmente o que vale o nosso trabalho, o que vale o nosso projeto. Obrigada por ter ficado até o final do nosso vídeo. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.